O amor de Jesus, ele é incondicional por nós. Isso nós vimos na aula anterior. Mas o que de fato ele faz a cada dia com a sua gloriosa vinda, com a sua gloriosa entrega, será que de fato nós entendemos o significado da sua morte?
Será que de fato nós estamos vivendo o propósito daquele que prometeu? Pare para analisar um pouco. E hoje eu convido você a pensar comigo sobre uma outra perspectiva. Porque nós vemos que Jesus, ele precisou se entregar, mas houve mudanças na vida de pessoas que o cercavam. Tanto positivamente quanto negativamente, porque a escolha ela é individual. Eu escolho decidir Jesus e viver a sua vontade diariamente. E algumas reflexões eu coloco para nós aqui nesse momento para a gente pensar. Analise comigo. Jesus morreu e agora? Para muitas pessoas, as pessoas acreditam em Jesus, aquele Jesus crucificado, aquele Jesus morto numa cruz. Mas nós precisamos entender que mais do que isso, ele morreu sim. Mas ele vivo está e ele está dentro de mim e dentro de você. E agora, nesse momento, eu queria que você parasse e analisasse comigo. Você acredita verdadeiramente em Jesus? Será que, de fato, você pode entregá-lo como sacrifício vivo? Será que, de fato, você pode crer e confiar no verdadeiro Cordeiro, o Cordeiro Santo, naquele que fez a entrega total, sem nenhum pecado? Ou será que, de fato, todos os dias você se entrega a tantas outras coisas e não à vontade do Pai? Hoje nós vamos ver uma continuação daquilo que Jesus fez na vida dele mesmo e na vida de pessoas que o cercavam. Abra sua Bíblia comigo em Mateus, capítulo 27, do versículo 1 ao versículo 6. Acompanhe comigo. Diz assim a palavra de Jesus: De manhã cedo, todos os chefes dos sacerdotes e líderes religiosos do povo tomaram a decisão de condenar Jesus à morte. E amarrando-o, levaram-no e entregaram a Pilatos, o governador. Quando Judas, que o havia traído, viu que Jesus fora condenado, foi tomado de remorso e devolveu aos chefes dos sacerdotes e aos líderes religiosos as 30 moedas de prata. E disse ainda a eles: Pequei, pois traí. O sangue inocente será entregue. E eles retrucaram: o que nos importa, a responsabilidade é sua. Querido, só queria parar aqui um pouquinho para que você analise comigo. Você viu que aquelas pessoas em que eram amigas de Judas no momento do fechamento ali, né, da proposta das 30 moedas de pratas, vocês se lembram que quando ele foi conversar, as pessoas se importaram com ele, né? As pessoas de fato pararam para analisar o que Judas queria. Mas aqui nesse momento, todo mundo sabia que ele era o Messias. E todo mundo sabia que ele precisaria pagar um preço. E a responsabilidade era pesada. E ali Judas fez o quê? Em vez dele se arrepender e entregar o coração dele a Jesus, ele olhou para as pessoas, para aquelas que prometeram que estariam com ele até o momento do recebimento das moedas. Só que ali ele viu, só que existe uma diferença entre remorso e arrependimento. Sabe por quê? Arrependimento é quando de fato eu entrego aquilo que eu fiz que não agradou a Jesus e eu não cometo aquele pecado mais. Remorso é algo assim: eu roubei, Jesus me perdoa. Daqui 5 minutos, 1 hora ou um dia, eu vou lá e cometo o mesmo pecado. E ali naquele momento, houve o remorso em Judas, mas ele pediu ajuda a quem? Aqueles que não estavam nem aí para ele mesmo. E olha só, acompanha comigo a continuação desse versículo. E diz assim, no versículo 5: Então Judas jogou o dinheiro dentro do templo e saindo foi e enforcou-se. Jesus, tenha misericórdia da vida desse homem. Sabe por quê? Porque ali naquele momento ele se matou. E a palavra de Deus diz que o único que pode dar a vida e tirar a vida é Jesus. E Judas, ele mesmo quis tirar a sua própria vida. Por quê? Porque ele entendeu que haveria a consequência dos seus atos. Tudo que nós plantamos, nós colhemos. É a lei da semeadura. E a gente sabe que Jesus ele é bom, mas ele é justo. Queridos, nós precisamos entender que a misericórdia do Pai, ela é por nós, sim. Nós vivemos hoje na base da graça, mas nós precisamos entender que tudo que nós plantamos, sejam coisas boas ou ruins, nós vamos colher, porque Ele é muito justo. E Ele não deixa, Ele não troca o caráter dEle por nada neste mundo. E aqui nós vemos, eu não vou ler com vocês, mas se a gente continuar nesse capítulo 27, algumas consequências. Jesus ele é levado até Pilatos e ali naquele momento, o próprio Pilatos, ele tira a sua
responsabilidade, porque ele fala assim: agora eu não vou falar mais nada não. Quem vocês querem que sejam crucificados? Barrabás ou Jesus? E aí ele deixou a responsabilidade na vida daquela multidão. A responsabilidade sobre a vida daquelas pessoas que o cercavam. E aí a multidão dizia: crucifica-o, solte Barrabás, crucifica-o, solte Barrabás. E assim Pilatos fez. E aí entra algo que eu gostaria de ler com vocês, porque isso mexeu comigo quando eu li. E para a gente entender o preço que Jesus pagou por mim e por você. Porque muitas vezes nós queremos a salvação, mas nós não vemos o processo, aquilo que Jesus pagou. E aí no versículo 27, acompanhe comigo, diz assim: então os soldados do governador levaram Jesus ao pretório e reuniram toda a troca ao seu redor. Tiraram-lhes as vestes e puseram nele um manto vermelho. Fizeram uma coroa de espinhos e a colocaram em sua cabeça. Puseram uma vara em suas mãos direitas e, ajoelhando-se diante dele, zombavam: salve, rei dos judeus! Cuspiram nele e tiraram nele a vara. Batiam com aquela vara com toda a força. E aí vem o versículo 31. Depois de terem zombado dele, tiraram-lhe o manto e o vestiram com as suas próprias roupas. Então o levaram para crucificá-lo. Entenda uma coisa aqui. Olha quantas coisas Jesus passou. Jesus, ele foi crucificado, mas mais do que isso, naquele momento ele foi cuspido, naquele momento uma coroa de espinho foi colocada em suas cabeças, as pessoas tinham a capacidade de zombá-lo. Querido, a palavra de Deus diz que ai daquele que zombar do nome de Jesus, porque pagará um alto preço. Sabe por quê? Porque com Jesus a gente não se brinca. Quando nós brincamos utilizando a própria vontade e a palavra de Jesus, nós somos colocados à prova. Sabe por quê? Porque Jesus, ele se deu por completo e ele nos ama tanto que ele é amor. Mas ele se entregou de uma forma tão amorosa, uma forma tão pura, uma forma tão íntegra, que ele diz que ele voltaria, mas ai daquele que zombassem do teu nome. E aqui nesse momento nós vemos, se a gente for continuar aqui, a palavra de Jesus, que as pessoas, elas começaram a zombar: salve o rei de judeus, o rei dos judeus. Queridos, você já passou por um momento de zombaria? Quando você pegou a palavra de Jesus para falar delas para os seus amigos, para a sua família, e pessoas olharam para você e disseram assim: haha, lá já vem o cristãozinho, o crentinho. Queridos, nós precisamos entender que mais do que aqueles que falam, mais do que as palavras lançadas contra as nossas vidas, é aquilo que Jesus tem para mim e para você. Entenda uma coisa: se Ele prometeu, Ele é fiel para cumprir. Creia nisso. Creia na sua poderosa graça, creia na sua poderosa palavra, creia na sua poderosa presença. Deixem as pessoas falarem, deixem as pessoas mencionarem o que elas quiserem. O que nós devemos fazer? Pregar sim a verdade. E nós precisamos amar sim. Sabe por quê? Porque Jesus nos ensina. Nós devemos amar o pecador, mas não o pecado. Queridos, eu amo sim aqueles que bebem, eu amo sim aqueles que cometem o pecado da prostituição, aqueles que de fato zombam de Jesus, mas mais do que isso, na oportunidade certa, eu tenho que me posicionar. Hoje, uma das palavras que eu gostaria que você gravasse no teu coração é posicionamento. Sabe por quê? Porque Jesus se posicionou. Judas poderia ter se posicionado, mas ele decidiu tirar a sua própria vida. Mas Jesus não. Jesus, por mais que ele pagasse um preço ali, por mais que ele fosse cuspido, por mais que ele fosse apanhado, ele decidiu ir até o fim. Grave isso. Viva o propósito de Jesus. Não desanime. O Senhor nos garante que a vitória é certa. E está difícil para você, queridão? Tome posse dessa palavra. Está difícil, mas tudo vai passar. Assim como aconteceu com Jesus. Tudo passou e Ele ressuscitou. Aleluias. E eu gostaria de dizer para vocês algo que gravou e ficou marcado aqui no meu coração. No versículo 50 de Mateus 27, Jesus ali em alta voz, ele bradou. O que significa isso? Que através da boca de Jesus foi cumprida a vontade do Pai. Deus, o Pai, ele já havia projetado planos para que Jesus cumprisse aqui na terra. E ele cumpriu com excelência. Ele não se deixou
ser levado por pecados ou por pessoas. Ele se levou pela vontade do Pai. E mais do que isso, nós vemos ali que Jesus ele teve uma entrega tão total, mas tão total, mas tão total, que nós vemos que o véu, e olha só, aqui eu anotei isso para que vocês gravem no coração de vocês. O véu que separava o templo dos santos a todas aquelas outras pessoas, ele foi rasgado. E eu fui pesquisar um pouquinho sobre o véu e nós vemos. Imaginem só, esse véu ele tinha 18 metros de altura e ele tinha 18 de espessura. Ou melhor, 12 de espessura. Veja, para rasgar um véu desse, é só a poderosa graça dele. Mas a palavra de Jesus diz, o véu se rasgou. Ah, queridos, tudo que nos prendia foi deixado de lado. Eis que o novo e vivo caminho estava sendo projetado para mim e para você, para que hoje eu e você estivéssemos livres do pecado. Ah, queridão, tome posse dessa palavra. E aí vem uma frase muito especial que eu gostaria de que você colocasse no teu coração. O passado não existe mais. Hoje Jesus começa a escrever uma nova história em sua vida. Queridos, assim como Deus, ali naquele momento, rasgou o véu foi rasgado e a vontade do Pai estava a se cumprir. Ele hoje te chama pelo nome e diz, ei filho, o que você está esperando? Venha, venha porque hoje eu te recebo de corações abertos. Hoje eu te recebo com os meus braços totalmente voltados a ti. E no meu braço você encontrará descanso. Ei filho, está passando por um momento difícil? A depressão está batendo na tua porta? Eu sei que hoje nós vemos em pesquisas internacionais e mundiais que jovens na idade de 9 a 12 anos, na idade de vocês, têm se entregue ao pecado. Jovens na idade de vocês hoje têm entregue à vontade de Satanás. Muitos estão pensando em tirar a própria vida e até os tiram. Muitos estão pensando em se entregar à vontade de bebida, à vontade da carne no sentido de festinhas. Muitos estão se entregando a Satanás. Mas hoje eu e você, nós vemos aqui que o processo valeu a pena. Quando Jesus diz assim, vai valer a pena, confie no Senhor, vai valer a pena. Mas talvez você se sinta sozinho. Talvez agora neste momento você sinta aquele vazio. Talvez você durante essa semana pensou em desistir, em desanimar. Mas João 3,16 diz, porque Deus amou o mundo de tal maneira que Ele entregou o seu único Filho. Ei, se Jesus, Ele deu o que há de melhor nele, nesse momento, eu e a nossa igreja nos posicionamos ao seu favor. Sabe por quê? Porque nós entendemos que durante toda a caminhada, Jesus não andava sozinho. Jesus andava com os seus 12 discípulos. E você já pensou em desistir? Eu também, muitas vezes na minha adolescência, e até hoje, às vezes quando vem o desafio, a gente pensa em desistir. Mas entenda, coloque isso dentro do teu coração e mais, sabe por quê? Porque aquilo que nós pensamos, se a gente continuar acreditando, ele desce para o coração e a gente confia totalmente. Então coloque isso na sua cabeça agora, grave isso. Nós, como filhos de Deus, eu e todo o departamento ministerial do RC Teens, estamos à sua disposição. Nós estamos orando por você, nós acreditamos nas promessas que há de Jesus preparada para você. Filho, não desanime. Filho, não desista. Filho, não se corrompa com os maus, com as maledicências do mundo, não. Ei, confie em Jesus, confie no teu verdadeiro amor. Se o Pai entregou o seu único Filho, nós podemos. E eu e toda a equipe dos professores, todos os pastores da nossa igreja, o nosso pastor Marcos, a nossa pastora Anice, estamos à sua disposição. Não desanime, filho. Entre em contato pelo WhatsApp, entre em contato, sabe? Faça uma ligação. Venha até a igreja, nós estamos à sua disposição, mas não desanime não. Sabe por quê? Porque assim como o véu se rasgou e assim como a pedra rolou e Jesus ressuscitou, hoje Ele está ressuscitando os teus sonhos. Ei, queridão, assim como Jesus diz na sua verdadeira palavra, que se aquele que se humilhar e crer e se converter dos seus maus caminhos, eu ouvirei dos céus, derramarei o meu Espírito sobre toda a terra. Jesus hoje Ele está derramando o Espírito dEle sobre você. Filho, tome posse disso. Eu sei que Jesus está falando com você. Feche os seus olhos. Pai, nós queremos te agradecer, Deus. Pai. Obrigado, Deus, obrigado, Jesus, porque o Senhor está nos levantando como os verdadeiros adoradores, Pai.
E nós vemos, Senhor, que pela lei da ciência, pela lei da física, muitos pré-adolescentes estão se entregando à vontade de Satanás. Pai, os números estão aumentando. Pai, mas neste momento nós nos posicionamos como filhos do Senhor, como profetas que Pai, a viver a Tua vontade. Deus, Senhor, nesse momento toma conta do nosso coração, toma conta desses pré-adolescentes agora, invada cada casa, invada cada família. Deus, que haja restituição de lares, que haja restituições de casamentos, que pais, Deus, se dobrem perante a Tua presença e clamem a verdadeira presença que há no Senhor. Eu e minha casa serviremos a Deus. Através desses pré-adolescentes, os pais serão alcançados, os avós, os vizinhos. Deus, a geração que o Senhor está preparando é a geração de Samuel. Deus, toma conta agora da mente, toma conta do coração dos Teus filhos. Deus, o verdadeiro tesouro, aquilo que o Senhor vem buscar é o coração. Toma conta, Senhor, dos Teus filhos, em nome de Jesus, e que o Senhor, Pai, traga paz, e que o Senhor traga, Deus, o verdadeiro descanso que há em Ti, em nome de Jesus, amém. Querido, não se esqueça, curta as nossas redes sociais. Eu sei que você foi abençoado, mas quantos amigos seus precisam ouvir essa palavra? Compartilhe, entre na nossa página no RC Teens, no Facebook e no Instagram, para que o nome de Jesus seja glorificado. Eu e você hoje sacudimos o inferno. O nosso nome pode sim ser chamado pelo diabo, e nós queremos, sabe por quê? Porque é para ele ver que nós temos uma promessa, e para que ele veja que Jesus tem cumprido a cada dia a vontade dele em nós. Amém? Grande é o Senhor e muito digno de louvor. Na cidade do nosso Deus, teu santo monte, a alegria de toda a terra. Aleluia. O Senhor em quem nós temos a vitória, que nos ajuda contra o inimigo. Por isso diante dele nos prostramos. Aleluia. Queremos o teu nome e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Nós engrandecemos o nome do Senhor. Ele tem cuidado de nós, da nossa vida e da nossa casa. Filho, continue adorando a Jesus. Feche os seus olhos. Pai, nós queremos te agradecer, Deus. Obrigado, Jesus, porque até que o Senhor tem nos guardado, até que o Senhor tem nos abençoado, nos livrado de todo mal. Espírito Santo de Deus, eternamente nós adoraremos ao teu nome e diremos que só o Senhor é Deus nas nossas vidas. Pai, derrama o teu Espírito Santo e que no desânimo, na desforça, Pai, que o Senhor derrama da tua graça, do teu amor, do teu Espírito Santo, e que a cada dia nós possamos crescer, porque o teu nome é grande, em nome de Jesus. Filho, nos acompanhe pelas redes sociais, através do Instagram, do Facebook e do YouTube. Continue adorando a Jesus e lembre-se, você é uma bênção. Adore a Jesus. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua